Muito bem. Agora, pastor, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Aproveitar que você está aqui na nossa frente aqui, Bora lá. para a gente tratar de alguns assuntos aí interessantes a respeito de comunicação do dia a dia. A gente sabe, pastor, que no dia a dia a comunicação, quando vem na mente das pessoas, dos comunicadores, quando são eleitos para a comunicação em nossas igrejas, muitos deles pensam o seguinte: primeira coisa que vem na mente, eu fui eleito para comunicador, então agora o meu trabalho é ir todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira na frente lá da igreja, em um momento lá especial, para falar para a igreja o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as reuniões programadas e tal. E aí, pastor, a gente fica assim, será que esse é o melhor caminho? Será que esse é o melhor método e etc. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria te perguntar, pastor, o que é comunicação? O que é comunicação de fato ali na prática? Beleza. Bom, pessoal, eu digo sempre que a comunicação é o maior de todos os ministérios de Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi um pregador perguntando para o público: onde é que está Lázaro, na qual Jesus ressuscitou? Cadê os leprosos que Jesus curou? E os cegos que ele restaurou a visão? Uhum. Onde é que estão os paralíticos que ele restaurou as pernas dos paralíticos? Essas pessoas morreram. Morreram. Lázaro, que foi ressuscitado, voltou a morrer. Uhum. Então, para mim, de todos os ministérios de Jesus, o maior deles é a comunicação, porque foi o que chegou até a gente hoje. Perfeito. Lázaro não está entre nós, morreu. Uhum. Os paralíticos morreram. Mas a comunicação, os ensinos de Jesus chegaram até nós. E se chegou até nós e nos transformou, nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Significa que isso tem que alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas com os ensinamentos de Jesus. Ok. Então, quando você para observar os ministérios que a igreja tem, ministérios de bravadores, ministério de aventureiros, ministério de jovens, Calebes, ministério da mulher, ancionato, todos os ministérios têm uma única finalidade, que é apresentar Jesus. Maravilha. Que é comunicar Jesus. Então, eu considero a comunicação como a mensagem do terceiro anjo, né, que é a mensagem final que nós deveríamos estar pregando. Okay. Eu digo deveríamos porque existe uma forma correta de comunicar. Uhum. E quando a gente não aplica o meio correto, a mensagem não chega no receptor. Então, para que haja comunicação, isso é básico na comunicação. Há um emissor, há uma mensagem e há um receptor. Certo. Então, se essa mensagem está tendo ruídos, ela não chega, aí vira um telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que um falava para o outro, que na verdade, quando chegava no último, a mensagem já era diferente. Então, existe um meio que a igreja usa, que é o meio de pregar o evangelho. Esse meio existem um canal ou alguns canais e existem formas de comunicar. Né? Então, para mim, pastor Felipe, a comunicação é ainda hoje o maior de todos os ministérios da igreja de Cristo Jesus. Eu digo isso porque eu creio que existem muitas outras igrejas, não só a igreja adventista, que fazem a pregação do evangelho com muita maestria e isso ajuda a transformar o mundo. Uhum. Não para esse mundo, mas para uma eternidade. Né? Para uma eternidade. Então, por aqui eu já começo a valorizar, por exemplo, o líder de comunicação da igreja local. Tá? Então, se você foi escolhido pela comissão da igreja, lembre-se que a comissão é uma reunião extremamente importante e séria, porque o que se decide numa comissão é assunto, inclusive, judicial. É perfeito. A ata é um documento oficial da igreja. Então, você não foi escolhido para ser um líder de comunicação da sua igreja local por um grupo qualquer.
né? Perfeito. A própria comissão foi escolhida para ser a comissão. Então, assim como é escolhido o primeiro ancião da igreja, assim como é escolhido o líder de jovens, né, o líder do Ministério da Mulher, né, os anciãos, os diáconos, qualquer tipo de líder, o líder de comunicação também foi escolhido. Muito bem, pastor, muito bem. Então a comunicação ela está inserida e talvez seja o meio, o elo pelo qual, talvez não, com certeza é o elo pelo meio do qual o evangelho que foi vivido na era de Cristo, ele chega até nós hoje, né? E a comunicação de Cristo foi tão assim forte, digamos assim, ele usou os meios tão corretos que hoje, quando a gente pega a Bíblia e avalia o que Cristo falou, não só pelos escritos da Bíblia, mas quando você vai para livros históricos, Flávio José, por exemplo, você encontra exatamente aquilo que Cristo falava, está na Bíblia e é o que a gente tenta viver hoje. Maravilha. Então, de fato, Cristo usou a comunicação ideal para que ela alcançasse a nossa geração até que ele volte, né? Maravilha, meu pastor, maravilha. Pastor, é o seguinte, a comunicação também tem a ver com imagem. A gente cria uma imagem com a ferramenta que a gente está usando, que é a comunicação. Então tem gente que tem uma imagem de si mesmo um pouquinho deturpada, embora ela não seja aquele tipo de pessoa que está sendo projetada na imagem dela, mas ela está transmitindo essa imagem muito provavelmente por algum erro ali na hora da comunicação dela para com o externo. Agora, trazendo para a igreja, pastor. A igreja adventista, nós acabamos de falar aqui que tem escolas, a educação adventista aqui está batendo recorde. As pessoas pensam em escola particular, pensam na escola adventista. Nós temos o melhor hospital da região norte do Brasil, o Hospital Adventista de Manaus. Nós temos universidades, nós temos várias coisas. E às vezes a gente está lá na nossa igreja, a gente pensa, puxa, a vida é muito pequenininha aqui onde eu estou e tal. E às vezes a gente não está comunicando da maneira correta o que realmente essa instituição ela tem para oferecer e para comunicar a Jesus. Como é que é mais ou menos essa situação, pastor? Recentemente eu também estava num seminário e o palestrante ele disse assim, faça um teste, abra o seu navegador de internet, e eu vou desafiar você agora que está assistindo a gente, e se você está nos assistindo pela internet, certamente você tem internet. É só você clicar na aba do navegador aí do lado, abra a página do Google e digita assim, qual a igreja mais organizada do mundo? Coloca aí, pergunta para o Google, qual a igreja mais organizada do mundo? Faça isso e você vai se surpreender com a resposta que o Google vai lhe apresentar através de um pesquisador chamado Wikipedia. Acabei de achar, pastor. E aí, qual é a resposta? É isso mesmo. O que está aparecendo? Wikipédia, Igreja Adventista do Sétimo Dia, denominação cristã protestante. Está aí. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã e tal, protestante, distingue pela observância do sábado e assim vai. Agora eu pergunto, pastor Felipe, a igreja lá em Tabatinga, dentro de uma comunidade indígena, a Igreja Adventista, isso, ela representa quem? A maior e mais organizada igreja do mundo. Eita, pastor, peraí, o negócio agora pegou agora, viu? Se a gente faz parte da igreja mais organizada do mundo... Não importa onde você esteja, não importa qual seja a sua etnia, a sua língua, a sua classe, a sua cor, nós somos a igreja mais organizada do mundo. Por que eu estou levando você a considerar isso? Porque quando você tem uma lâmpada queimada na fachada da sua igreja, você está comunicando e ajudando a diminuir a imagem da igreja mundial. Perfeito. Para ruim, claro. Quando você tem uma fachada de igreja precisando de uma pintura, você está comunicando para o ruim. Sim. Ajudando a diminuir essa imagem que o mundo tem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eita. Então, aí vem uma outra pergunta, pastor Felipe.
qual é a responsabilidade da comunicação na igreja local? Uhum. Né? A igreja que tem 15 membros, 4 membros, ou a igreja que tem 1000 membros, Uhum. qual é o papel da comunicação na igreja, no prédio, no templo Uhum. local? O papel da comunicação é comunicar com excelência, como Jesus fez. Porque se ele não tivesse feito com excelência, como eu disse, não estaríamos aqui hoje. Perfeito. Tá? Então, quer dizer, pastor, que a lâmpada queimada dentro do templo é um problema da comunicação? Sim, Uhum. é um problema da comunicação. Porque está criando uma imagem Negativa. negativa. Então, tudo que ruído. está relacionado com a imagem da igreja, não apenas o anúncio no sábado de manhã, mas pertence a gente também. E outra coisa, veja, eu já frequentei igrejas em que muitos idosos tinham dificuldades para a leitura. Uhum. Outros, as vistas um pouquinho mais fracas, né? Igual a minha mãe já começa dizendo assim, eu vou ter que mandar aumentar o braço para poder fazer a leitura. Então, e se está escuro num culto à noite, Uhum. de um programa de domingo, de sábado, qualquer dia à noite, o idoso vai ter dificuldade. Sim. E se ele tem dificuldade dentro do templo de adorar a Deus, de ler a palavra de Deus, ele não está tendo uma verdadeira comunicação. Uhum. E se ele não está tendo essa comunicação que ele deveria ter com o próprio Criador dele dentro da casa do Criador, que Certo. é a casa do Pai, a igreja, Uhum. ou seja, não está existindo comunicação. Perfeito. E a responsabilidade é de quem? É nossa. Eu já fui em algumas igrejas que eu saí com a calça rasgada. Nossa. Você senta, o prego do banco Eita. tá para fora, saltando. Não custa nada alguém, sabe, fazer uma varredura a cada 2 meses, 3 meses, com martelo, batendo os preguinhos que saltam para fora do banco. Porque se a gente convida alguém para entrar nas nossas igrejas, essa pessoa escolhe a melhor roupa, Uhum. entra na igreja, senta, essa roupa é rasgada dentro da igreja, nunca mais volta. Puxa vida. Olha a comunicação. Você acha que essa pessoa vai querer voltar? Não vai. E a imagem que vai criar na mente dessa pessoa sobre a igreja vai ser uma imagem deturpada, que com certeza não vai ser o que o Google nos diz aqui de ser a igreja mais organizada do mundo. E assim, não é. Eu tô falando assim de coisas óbvias, né? Sim. Tipo o ventilador. Uhum. Sabe aqueles ventiladores de teto? Que... Na verdade, agora é mais ar-condicionado barulhento, né, pastor? Também. Ou a falta de ar-condicionado, ou a falta de um ventilador, de uma janela, uma ventilação. As pessoas precisam adorar a Deus e ter assim um encontro com o Criador. E para ter esse encontro, eles precisam ouvir. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Exatamente. Né? Eu já vi igrejas que valorizam muito mais o ar-condicionado ou o conforto do banco do que o som Nossa. da igreja. A fé, ela vem pelo ouvir, ela não vem pelo ar-condicionado. Perfeito. A fé, ela não vem pelo conforto dos bancos. Faz parte. Precisa ter. Precisa, claro, É, precisa. ok. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Pelo então, ouvir. um bom som faz parte da comunicação. Ruído de comunicação é terrível. Um cabo quebrado, né, pastor? Imagina o pregador pregando e o cabo dando problema ali. Detalhes. O comunicador, assim, ó, toda igreja tem uma comissão, como eu disse, né? Então, essa comissão, ela está ali apta a ouvir o líder de comunicação. Perfeito. Então, ele deve se levantar e dizer assim, olha, nós estamos com um problema na fachada da igreja. O banheiro não tem fechadura. Uhum. Eu já fui em algumas igrejas que o banheiro não tem fechadura. Então, isso é o papel do comunicador. Ok, pastor, ok. Muito bem explicado. Pastor, outro detalhe. O que deve ser comunicado na igreja? Porque, embora a gente tenha que fazer todo esse trabalho que você acabou de falar pra gente, de verificar qual é a imagem que a nossa igreja está passando naquele bairro ou onde ela está inserida, mas qual deve ser, que tipo de anúncio a gente deve levar lá para frente da igreja no sábado de manhã, igreja cheia, está na sua capacidade máxima, as pessoas indo para adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, receber uma palavra dos altos céus, e aí a gente entra ali para dar um anúncio. Que tipo de anúncio é esse? Como deve ser esse momento, pastor? Essa é boa. Você já viu algum pregador num sábado subir
e pregar só para um grupo de pessoas? Você já viu alguém que vai cantar no sábado pela manhã, subir e cantar só para um grupo de pessoas? Nunca vi isso, pastor. Existem algumas situações, tipo casamento, né? O cantor vai cantar ali para o casal, mas na verdade, se foi escolhida aquela música e aquele cantor, é para que todos sejam beneficiados com aquela música. Sim, sim, sim. Mas o pregador e o cantor Uhum. vão ao púlpito, sobem ao púlpito e eles cantam para todos, eles Sim. pregam para todos. Sim. Minha dica, comunicação. Momento da comunicação. Por que se torna um barulho entre a escola sabatina e o culto normalmente? Aquele intervalo, né? Sim. Que na verdade não é um intervalo. Não né? deveria ser. Ali uma ponte, vamos chamar de ponte. Por que às vezes forma esse barulho nessa ponte? Porque nós comunicadores, muitas vezes estamos subindo no púlpito para falar com algumas pessoas. Então quer dizer que às vezes a gente sobe para falar para 10 pessoas de um público de 100? Exatamente. 5 pessoas de um grupo de 100? Isso não deve acontecer. Quando é que eu devo dar anúncios para a igreja? Quando, pastor? Quando o anúncio atingir 100% do meu público. Maravilha. A pessoa, o membro, ele precisa ligar a imagem do comunicador assim, ó, ele subiu e ele vai falar comigo. Entendi. Sabe quando o pregador levanta e pega o microfone que todo mundo para? Exatamente, é verdade, pastor. Porque tá todo mundo assim, ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. Exato. A comunicação é a mesma forma. Então, hoje em dia existem grupos de WhatsApp, existem outros meios de comunicação e líderes na igreja. Então, se há uma reunião de diáconos e diaconisas, por que eu tenho que anunciar lá na frente? O líder do diáconos e a líder da diaconisas vai avisar o seu grupo. Sim. Vai assim, ó, fica na porta junto comigo, junto com o pastor, avisando. Porque se você começa a dar anúncios para públicos específicos, aquela ponte entre a escola sabatina e o culto vai virar bagunça. Muito bem. Aliás, não deve virar, né? Muito bem pela sua explicação. Muito bem, muito bem. Muito bem, pastor. E aí, só para a gente terminar esse primeiro momento aqui com vocês, é o seguinte, ideias de anúncio. Pastor, às vezes a gente está lá na frente, em alguns vídeos aí que eu passei, alguns comunicadores me relataram o seguinte, tá lá, sobe para dar o anúncio e daqui a pouco um irmão no meio da igreja cheia, ou igreja média ali, não sei, não importa, ele levanta a mão e fala assim, ô fulano, olha, não esquece de dar o meu anúncio, ou então, ó, eu tenho um anúncio aqui. Pastor, como é que fica esse negócio aí? O que fazer? É por aí mesmo? A gente pode deixar? Como é que faz isso aí, pastor? Volto a dizer que a comissão da igreja, uma reunião extremamente importante, foi quem elegeu e nomeou o líder de comunicação. Perfeito. Quem deve dar os anúncios é o líder de comunicação. Perfeito. É claro que existem exceções. Sim. Tá? Existem exceções, desde que essas exceções sejam planejadas. Perfeito. A casa de Deus ela é uma casa de ordem e decência. Deus não aceita nada, nem a oferta, nada, nem um sacrifício que não seja planejado. Sim. Tá? Então, o momento dos anúncios deve ser feito, primeiro, sempre por uma única pessoa que foi eleita ou escolhida durante o ano. Tá? Não existe um anúncio, por exemplo, pós-culto. Ok. Né? Terminou o culto, terminou a oração. Não aquele esqueça. momento, alguém sobe lá, pega o microfone e destrói aquilo que foi construído. Porque um programa ele é construído. Perfeito. O nosso culto de adoração a Deus ele é construído. Um momento de louvor, oração, um momento ali de oração intercessória. Aí vem a mensagem bíblica, uma música de apelo, um momento de consagração. E aí vamos para casa meditando. Aí vem um sorteio ou vem um anúncio, pastor? Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, ó, com carinho, o líder de comunicação, com carinho, ele deve se impor. Porque assim como o primeiro ancião foi eleito pela comissão, o líder de bravadores, como já falei, foi eleito, ele também foi eleito. Perfeito. Então, ele é a autoridade. Para aquele assunto. E ele deve agora saber os melhores momentos de dar os anúncios e também a melhor forma ou o melhor canal.
Se o líder de comunicação achar que alguns anúncios devem ser feitos pelo grupo de WhatsApp da igreja, por que ele tem que falar lá na frente? Perfeito. E outra coisa, pastor Felipe, o momento da comunicação não é um momento que religiosamente a gente precisa usar todos os sábados. Né? Existem sábados que não precisa ter a comunicação, não precisa subir ninguém lá na frente. Vamos ajudar a fazer o programa da igreja andar bem. Aquele termo encher linguiça, isso não deveria existir na comunicação. Entendeu? Então, o líder de comunicação ele tem que escolher a melhor forma, o melhor tempo e o melhor meio, o melhor canal para fazer as comunicações. Até porque a comunicação não se dá somente de maneira verbal, né? Não. Ela se dá de maneira escrita, audiovisual também. São né? vários canais. Vários canais. É isso aí. Então fica aí já algumas dicas, né, de como fazer os anúncios. Métodos. Pastor, você acha que é interessante usar boletim, usar como formas, opções para comunicar? Boletim, mural, vídeos para o WhatsApp. Eu acho que são formas que a gente pode estar usando aí para a gente dinamizar e às vezes até diminuir a nossa presença, a presença do comunicador na frente da igreja todos os sábados lá para dar anúncios, né? E aproveitar esse tempo para adoração. Todo meio de comunicação é importante. Todo meio de comunicação é importante. E hoje é o que a gente mais tem. Perfeito. Eu lembro que antigamente a gente só tinha o mural ou o boletim. É verdade. Né? A gente gastava muito dinheiro com papel e tinta para fazer os boletins. Né? Eu lembro que eu colecionava os boletins. Eu guardava na minha casa vários boletins porque a gente teve uma ideia lá na nossa igreja de a cada sábado colocar uma foto de uma das famílias da igreja. Olha aí. Então, o boletim, a gente ficava curioso para chegar na igreja logo, pegar o boletim e saber de quem era a foto da família. Porque tinha o histórico da família. E é até uma dica, né? Fica aí uma dica. A cada sábado, já que se a igreja não se conhece bem, faz o boletim ou que faça só pelo menos um folder com a família e vai apresentando as famílias a cada semana. A gente fazia isso, por isso que eu fazia a coleção dos boletins. Então, hoje, todo meio de comunicação é muito bem-vindo. Sim. A igreja, por mais moderna e digital que ela seja, ela pode ter um mural. Não tem problema nenhum. Um painel ali que seja digital. Eu conheço algumas igrejas aqui na nossa união que o mural é digital. Olha que legal. É uma televisão na recepção da igreja. Todos os dias o líder de comunicação coloca o pendrive ali e fica passando as informações automático. Que legal. É simples de resolver. Hoje todo mundo tem uma televisão em casa. E essas televisões hoje em dia já tem entrada USB, você conecta o pendrive ali, fica passando a imagem. Perfeito. Então, eu recomendo sim o uso de todos os meios possíveis. Maravilha. E aí você vai avaliando qual é que é mais eficiente para a minha região. É o verbal? É o escrito? É o digital? A gente vai avaliando e a gente vai então usando a melhor forma para cada região.